Imagine um pensamento se formar no seu cérebro e ficar parado, preso na boca. É assim que se sentem as pessoas com gagueira. O distúrbio, que aparece ainda na infância, pode trazer prejuízos à autoestima e no aprendizado, não é, Cristina e Galiza? Bom dia. Paola, bom dia. Olha só, é por isso que no Dia Internacional de Atenção à Gagueira, o foco são as escolas e os educadores. Eu estou com a Annelise Junqueira Bonen, que é fonoaudióloga, especialista em gagueira e diretora do Instituto Brasileiro de Fluência. Annelise, bom dia. Já se sabe qual a causa da gagueira? Muitas pessoas ficam se perguntando por que a pessoa é gaga, né? Tem esse problema. Bom dia. A causa da gagueira ainda não está totalmente desvendada. O que nós sabemos hoje é que tem algumas coisas que acontecem no cérebro das pessoas que gaguejam, dentro de um neurotransmissor chamado dopamina. Na verdade, hoje a gente pensa assim, 55% das gagueiras têm essa origem hereditária, porque em geral é um distúrbio que ocorre em famílias, e 45% tem uma origem lesional, ou seja, de algum tipo de lesão que acontece com as crianças pequenas no momento do nascimento. É possível identificar isso desde a infância ou ela se manifesta mais tarde? A gente só vai saber se uma criança vai gaguejar ou não quando ela começa a falar, não é? Em geral, ela nasce perfeitamente, sem problemas, mas quando vai iniciar a falar lá ao redor de 1 ano e meio, 2, poderemos observar isso. A maior incidência de surgimento da gagueira é ao redor dos 3 anos de idade. Elise, a gente foi às ruas ouvir algumas dúvidas aí dos telespectadores. Vamos conferir aí a primeira pergunta? Eu gostaria de saber se uma criança que nasce normal pode se tornar-se gaga. Pode sim, especialmente se há uma história de gagueira ou outros distúrbios de fluência e de linguagem na família. A gente só vai saber realmente se uma criança vai começar a gaguejar quando ela inicia a falar, como há pouco eu disse. Na verdade, não, todas as crianças em geral são normais, não é? Isso é só um pequenino distúrbio que acontece na fluência da fala. Que sinais os pais podem levar em consideração na hora que a criança inicia a fala, para identificar se é gaga ou é apenas um momento ali, né? Tem duas coisas que a gente vai prestar atenção. Uma a gente chama disfluência, que não é exatamente uma gagueira. São crianças que repetem palavrinhas inteiras, ficam hesitando um pouco na hora de falar, mas a voz está normal, a respiração está normal, a criança nem se dá conta que isso está acontecendo. Por outro lado, se nós temos uma gagueira, a criança vai começar a repetir sílabas ou sons de palavras, ela vai ficar com a boca trancada, os sons não vão sair, não é? E então a gente vai perceber que é diferente, a respiração se altera, a voz altera. Denise, quando é o momento dessas pessoas procurarem ajuda? Assim que a criança começa a apresentar uma fala não fluente, seja porque ela está só disfluente por um momento e isso passa, mas se dura mais de 3, 4 semanas e essa fala continua trancada ou repetida e não passa, procure ajuda, porque nesta hora a gente tem a chance de tirar a criança ou não deixar que a criança fique numa gagueira. Quanto mais tempo a gente demora para fazer esse atendimento, menores são as chances de essa criança reverter o quadro. E o resultado para um tratamento de um adulto, por exemplo? O adulto melhora muito, isso vai depender do nível de frequência de gagueira que ele tem, dos tipos de gagueira que ele tem. Tem gagueiras diferentes, não é? Ninguém gagueja igual a ninguém, todo mundo tem a sua gagueira, a gagueira é absolutamente individual, intermitente, dias de muito, dias de pouco, e por isso as pessoas pensam que isso é um problema porque está nervoso ou porque é emocional, e na verdade não é por isso. Mas melhora muito, tem pessoas que ficam quase que praticamente fluentes sem que a gente perceba que ela é uma pessoa que gagueja. Tá certo. Vamos ouvir mais uma pergunta aí dos telespectadores? Eu queria saber por que o gago consegue cantar e não consegue falar. São áreas do cérebro diferentes. A gente canta e isso é de responsabilidade do hemisfério direito. O ritmo, a velocidade da fala, do canto, da melodia estão no hemisfério direito. A parte motora da fala é de responsabilidade do hemisfério esquerdo. Então, são duas coisas diferentes, por isso que acontece isso. A questão do sofrimento dessas pessoas, Annelise, é muito importante a gente ressaltar que eles são vítimas de muito preconceito, né? Muito. As pessoas, por ignorância, as pessoas acham que a gente gagueja para fazer charme ou para chamar atenção, o que é uma coisa impossível de imaginar que uma criança tão pequena resolva ter um distúrbio de fala tão grave para chamar atenção, não é? E as pessoas, por ignorância, acham que podem ridicularizar. A ignorância é preconceituosa, né? Vamos ouvir mais uma pergunta aí dos telespectadores? Eu vi algumas pessoas falando que tinham problema de gagueira e depois de um certo tipo de tratamento elas conseguiram superar. Que tipo de tratamento é esse?
Qual é o tratamento que se faz? É um tratamento fonoaudiológico, não é um tratamento psicológico. A psicoterapia é bom para todo mundo pode aprender a se conhecer e a se pensar, mas não vai melhorar a gagueira. Quem vai melhorar a gagueira, sendo a gagueira um distúrbio de fluência e a fluência sendo um componente da linguagem, ela é um distúrbio fonoaudiológico. Tá certo, então, Annelise. Muito obrigada pela sua participação.